Mas agora é hora da opinião. A seguir, Entre Aspas, o comentário diário de quem entende do assunto. Mauro Hauschild. Entre Aspas, agora com Mauro Hauschild, já está em linha com a gente para trazer a opinião desta terça-feira. Bom dia, Mauro, tudo certo contigo? O que a gente fala hoje? Bom dia, Karine. Bom dia, Martini. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo nossos certo. ouvintes, nossos espectadores. Hoje, o nosso assunto aqui é uma provocação do Martini, né? Na semana passada. Que nós conversamos um pouco aí sobre uma discussão importante que a gente tem hoje, especialmente envolvendo aí a nossa região e aqui em Porto Alegre, onde eu estou nesse momento, né? Que é a limitação de acesso ao crédito imobiliário, né, aos imóveis afetados aí pelas enchentes de 2023, 2024, e um assunto que tem preocupado não só, né, investidores, também proprietários de imóveis, né, o mercado imobiliário como um todo, exatamente porque a limitação, né, do acesso ao crédito pode, né, e aí um termo que eu estou tentando aqui trazer, né, é gerar a morte econômica dos imóveis, né? Se a gente pensar aí no Vale do Taquari, muitas áreas aí afetadas, né? E aí posso falar em Bom Retiro, né? Vários imóveis que tentaram ser adquiridos e não puderam ser alcançados pelo financiamento imobiliário. E ainda, se a gente pensar aqui em Porto Alegre, né? O centro de Porto Alegre, o Quarto Distrito, o Sarandi, ou seja, bairros inteiros, Canoas, São Leopoldo. Ou seja, qual é o futuro, Eldorado, né, dos imóveis, né? Qual é o futuro desses imóveis, né? Se eles não conseguem ser alienados ou não podem ser dados como garantia nos financiamentos imobiliários, o que acontece, né, com os proprietários que não vão conseguir desenvolver ou recuperar, inclusive, essas áreas, podendo causar aí um abandono definitivo, né? Desses ativos, né? Qual é a solução para isso, Mauro? Eu sei que alguns construtores e também agentes ligados a imobiliárias estão cobrando uma normativa ou uma regra mais clara por parte da Caixa Econômica Federal, que é uma instituição bancária pública. Tem uma solução, tem algum caminho já traçado para que a gente possa resolver essa situação? Olha, Martini, a gente tem hoje, neste caso, né, um completo estado de anomia ou ausência de norma. Né, nós não temos nenhuma norma clara que proíba, né, o sistema financeiro de fazer o financiamento ou que libere, né, para fazer esses financiamentos. Ou seja, nós ficamos hoje refém da vontade do sistema financeiro, público e privado, na verdade. Né? E o mercado financeiro, infelizmente ou felizmente pela questão econômica da atividade que eles desenvolvem, medem, né, a liberação de um crédito com base no risco, né? E se você tem imóveis que já foram afetados pela enchente, que já tem, então, digamos, um grau de comprometimento da sua estrutura e que ainda estão sujeitas a novas situações de enchente, você aumenta o risco e aí aumenta também a exposição do sistema financeiro. Claro. Quanto aos valores que eles vão utilizar para fazer, digamos assim, esses empréstimos, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma questão social por trás de tudo isso também, né? Ou seja, social e econômica. Social porque as pessoas estão perdendo a valorização dos seus ativos, dos seus bens. E, por outro lado, nós temos outros ganhando muito, né? Porque quando eu migro, vamos imaginar ali, vamos pegar o exemplo de Estrela, a prefeita Karine estava aí, né? Quando eu migro da Marmet lá para a região da Bonião, por exemplo, ou lá de Novo Paraíso, né? Eu estou desvalorizando os imóveis de uma região e estou valorizando imóveis de outra. Então, eu tenho um processo de empobrecimento por um lado e de enriquecimento por outro, né? E dificultando muitas vezes o acesso. Por outro lado, quando eu olho para o lado do sistema financeiro, que tipo de garantias, né, o Estado poderia oferecer? E aqui, quando eu falo Estado, não o governo do Estado, mas o Estado, o poder público, União, Estado, né, municípios, eventualmente, para que haja uma mitigação de risco do sistema financeiro e que ele possa aí de alguma forma financiar esses imóveis. Então essa é uma discussão que está aberta, que nós não temos aí uma legislação hoje aplicável e que nós estamos na avaliação do caso a caso, ou seja, o sistema financeiro olha para a hipótese concreta,
e decide ali se quer ou não conceder o crédito para aquele tomador, né, para poder fazer a aquisição de imóvel. Situação complicada. Lembrando que nós estamos falando daqueles imóveis que sofreram com alagamentos, né, Mauro? Não são imóveis em zona de arraste, em zona de alto risco. Importante esse detalhe, inclusive, né, Martini? Ontem eu até estava explicando aqui para a minha equipe, nós estamos falando desse assunto. Existe uma distinção, por exemplo, dos imóveis ali do Paço de Estrela, que foram arrastados, e ali existe uma zona, obviamente, de risco e de perigo, sim. Né? Dos imóveis que eventualmente sofrem, né, com as enchentes, porque a água do rio sobe, as bocas de lobo, os arroios sobem, e, consequentemente, você tem ali a invasão da água nas propriedades, né? Então, é uma situação bastante diferente. Inclusive, eu brincava ontem, conversando com um agente financeiro, né, dizendo assim, olha, então quer dizer que se eu tiver um dia aí um problema de uma chuva excessiva, lá na minha propriedade, porventura a água transbordar e entrar dentro da minha casa, essa casa pode passar a ser considerada uma mancha e eu não poderia mais financiar a minha casa. Pois é, né? Pois é. Então, isso é muito, digamos assim, é muito perigoso para o sistema, até porque nós somos um país, né, uma economia que ainda é movida, né, principalmente no aspecto imobiliário e habitacional, pelo crédito, né? Nós não temos pessoas que têm capital para fazer a aquisição, né, de imóvel à vista ou com capital próprio. Na verdade, são os agentes financeiros que hoje garantem, né, que o mercado imobiliário, comercial e residencial possa ter suas atividades desenvolvidas e permitir que as pessoas tenham acesso à sua casa, né? Perfeito. E lembrar que aqui em Lajeado, prédios novos, inaugurados há poucos anos, também se enquadram agora nesta nova mancha. Tá bem. Exatamente. E tem um desafio, Martini, para a próxima semana aí que a gente pode avançar, né? Eu conversei ontem com a presidente do CREA e vou estar em Brasília, eu embarco para Brasília de madrugada, vou estar com o presidente do Confea para tratar da questão das avaliações dos imóveis, que tem uma sugestão aí do sistema financeiro de usar a inteligência artificial para fazer a avaliação de imóveis, né, tirando aí um espaço de atuação, né, e até um elemento subjetivo, muitas vezes, que o engenheiro, o arquiteto, enfim, que faz a avaliação de imóveis para poder aí fazer a liberação dos financiamentos. Então, uma outra pauta extremamente importante. Caiu a conexão. Tivemos um corte. Ele estava em deslocamento de Porto Alegre, mas importante este depoimento dele acerca da insegurança que tomou conta dos financiamentos públicos, bancários, com a Caixa, com a nova mancha de inundação, ou seja, prédios que antes não estavam na mancha de inundação e hoje estão.